Oi, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Eu acho que o pessoal está com medo do frio, né? Então, um dia bonito. Tem mais de 40 inscritos na palestra. Por isso que a gente deu uns 5 minutinhos, um tempinho, que o pessoal vai chegando, mas eu acho que assim, nós estávamos conversando em respeito a quem está no horário, né? Nós vamos iniciar. Eu quero particularmente aí agradecer o Hospital Samaritano e também o pessoal do comercial que trazem aí, são parceiros nossos da nossa rede de referência. O Dr. José Renato já esteve aqui o ano passado, né? Tá dando aí prazer de retornar aqui para falar um assunto tão importante, né? Sobre hipertensão, é um assunto que preocupa a todos, né? Uma doença tão silenciosa, tão perigosa, né? Então, eu vou passar a palavra para ele. Depois da palestra, nós temos o nosso lanche, né? Sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença. Obrigado. Cardiologista do Hospital Samaritano, né? Esqueci de falar isso, né? Daí o senhor quiser complementar aí, né? Me apresento. Obrigado, viu? Primeira coisa que eu queria saber é se aí no fundo vocês me ouvem sem microfone. Me ouvem? Ótimo. Então, vou dispensar o microfone. Se ficar baixo demais, por favor, vocês me avisem, eu retomo. Mas eu sou da Moca, a gente fala com as mãos. E se dá o microfone, o negocinho, a gente não consegue falar. Então, eu vou tentar falar sem o microfone. Se ficar muito baixo, por favor, vocês me avisem. Meu nome é José Renato das Neves, eu sou cardiologista do Hospital Samaritano há 21 anos e sou cardiologista há 25 anos. O Hospital Samaritano, para quem não sabe, é o primeiro hospital privado de São Paulo, é o mais antigo. Nós somos de 1790 e esse ano temos o prazer de fazer 125 anos de fundação. E estamos muito felizes. E somos parceiros da Metros já há alguns anos. Nós temos a nossa Associação de Médicos, também a Associação de Médicos mais antiga do Brasil, a Associação de Médicos do Hospital Samaritano. E aí os nossos médicos do hospital todos atendem Metros e estão à disposição. Quando a gente fala de hipertensão, uma das coisas mais importantes sobre hipertensão é a gente estar educado sobre hipertensão, é a gente entender o que é hipertensão. A partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, aí o tratamento passa a ser muito mais fácil, muito mais fácil. Tem um dizer antigo que diz que a medicina é a ciência da verdade transitória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que é verdade hoje não necessariamente é verdade amanhã. Vocês lembram muito bem da história do ovo, né? Ninguém podia comer ovo, aí pode comer ovo de novo, aí não pode comer ovo de novo e agora pode comer ovo de novo. Né? E todo mundo fica muito confuso, fala, peraí, ovo faz mal ou não faz mal? Né? E invariavelmente o médico responde, depende, o senhor come a clara ou a gema? Quanto o senhor come por dia? O senhor frita ou o senhor cozinha? E por aí vai. Então depende de você entender. E a cada descoberta que você vai fazendo, as coisas vão mudando. Então eu vou dar uma parte de conceito para vocês. Pode ser que muita coisa sobre hipertensão que eu vou falar vocês já saibam, a ideia é reforçar esse conceito. E o que for surgindo de dúvida, vocês podem ir perguntando. Como é uma palestra aberta, quer dizer, não é uma palestra nem para médico, nem para enfermeira, nem para biólogo, nem para engenheiro, o conhecimento das pessoas varia. Então vai ter coisas que eu vou falar que parecem muito básicas, mas vocês, se tiverem dúvida, vão perguntando e a gente vai esclarecendo. Bom, a primeira coisa é sobre se hipertensão é uma doença incurável. A gente não usa a expressão doença para hipertensão. A hipertensão não é uma doença. A hipertensão, no ver do cardiologista, no entendimento que a gente tem hoje, é uma situação de risco. Para vocês entenderem o que é uma situação de risco, ou o que nós cardiologistas chamamos de fator de risco, eu costumo explicar para vocês sobre a viagem para Santos. Você para um amigo seu e fala assim, olha, eu preciso ir até Santos resolver um problema, você vai comigo? Vou. É perigoso ir até Santos? Não, pertinho, desce a Anchieta, pum, chegou. E aí quando eles vão sair à noite para ir para Santos, tá chovendo, é de noite, o carro do sujeito é um carro velho, pneu careca, farol queimado, e você percebe que ele bebeu. É perigoso ir para Santos com esse cara? É muito perigoso ir para Santos com esse cara. Agora, você vai de dia, num carro bom, motorista bom, é tranquilo. Então, fator de risco é isso, é o que aumenta o risco no caso da gente ficar doente ou da gente morrer. Ficar doente é morbidade, morrer é mortalidade. Então, qualquer situação que aumente o risco de eu adoecer ou de eu morrer é um fator de risco. E hipertensão é um dos fatores de risco mais importantes que existe, porque é um dos fatores de risco mais insidiosos, que mais acontecem entre as pessoas.
Quase 65% dos idosos têm hipertensão. Então é muita gente, é muito mais da metade. E a cada ponto que a pressão sobe, o risco de ter problemas é maior. Então é muito pior o sujeito que é hipertenso há muito tempo e é muito pior o sujeito que tem a pressão muito alta. Então essa pressão tem que trabalhar sempre dentro de um ideal. O que gerou um outro problema, né? Qual que é o ideal de pressão? Então foram uma série de problemas que a medicina foi resolvendo e eu vou pôr vocês o que existe hoje. Talvez daqui 5 anos mude alguma coisinha, tá? Então ela não é uma doença, ela é um fator de risco e sim, ela é incurável. Mas ela pode ser mais grave ou menos grave e você pode contribuir para isso. O que é hipertensão? Hipertensão é uma condição multifatorial, ou seja, é uma condição em que tem várias causas, não é uma coisa só que deixa o paciente hipertenso, em que os níveis pressóricos estão elevados de maneira sustentada. Ou seja, você tem uma cólica de rim, que é uma dor terrível. Chega no pronto-socorro, a sua pressão está 19. Você é hipertenso? Não. Você toma um Buscopan, passa a dor e a pressão cai. Foi um momento, foi uma situação. Não é uma pressão alta de maneira contínua, sustentada. A mesma coisa para um estresse emocional, para uma cirurgia que você vai fazer, para uma dor que você tem. Então, para você ser hipertenso, você tem que ter os níveis de pressão alta, mas de maneira sustentada, contínua. Frequentemente, a hipertensão está associada a alterações estruturais ou funcionais dos órgãos-alvos e alterações metabólicas. Ou seja, o problema de você ficar com a pressão alta é que ela vai pouco a pouco modificando o seu organismo. Todo mundo que é mais velho lembra que com 40 anos o corpo era completamente diferente. E quem tem 40 anos lembra que com 20 anos o corpo era completamente diferente. A cada 5, 6 anos o corpo da gente se modifica e fatores externos vão atuar nisso. Se eu como demais, eu vou engordar. Se eu como de menos, eu vou emagrecer. Então, além da questão genética, tem os fatores externos que vão influenciar na gente e a gente vai modificando. Um fator externo importante é a hipertensão, que vai fazer lesão nos órgãos-alvos. Órgãos-alvos é o seguinte, é onde a pressão alta faz mal. Cérebro, vasos, coração e rins, principalmente. Esses são os 4 principais órgãos-alvos. Por que principais? Porque quando eu falo vasos, a gente tem vaso sanguíneo no corpo inteiro. Então isso inclui lesão na vista, isso inclui lesão na circulação periférica e por aí vai. Então esses são os 4 principais. E o que é pressão arterial? Pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede do vaso. Se eu compro uma bexiga, aqueles balões de festa, e encho de ar, quanto mais eu encho, mais duro ele fica, não é isso? Por quê? Porque a pressão ali dentro é maior. O que é pressão, então? A quantidade de ar que está ali dentro fazendo força contra a parede da bexiga. Quando eu aperto a bexiga, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo a força do ar que está preso ali dentro. E se eu apertar mais, a pressão aumenta até que a bexiga estoura. Então, pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede da artéria. Só lembrando a anatomia básica, o sangue sai do coração pelas artérias, com uma pressão de 12/8, 13/8, não é isso? Circula pelo corpo todo e volta pelas veias. Quando ele volta pelas veias, ele não tem quem empurre. Então ele anda bem devagarzinho. E a pressão dentro da veia é em torno de 35, 40, 3,5, 4. Então, quando o coração empurra na artéria, o sangue circula a 120, a 12. E quando ele volta, ele vem a 35, a 3,5. Vai para o coração do lado direito, passa pelo pulmão e circula tudo de novo. Por isso que a artéria é completamente diferente da veia. A veia é um tecido molinho, que quando a gente corta, ele escorre. A artéria é um tecido duro, tem músculo em volta, e quando a gente corta, ele esguicha. Certo? Essa é a diferença. Então, a hipertensão, ela é arterial. A pressão alta é hipertensão arterial. É o aumento da pressão nas artérias. Ok? E por que o sujeito fica hipertenso? Eu não falei que é multifatorial? A primeira coisa é a idade. Mais de 65% dos idosos têm pressão alta.
Quanto mais velho ele vai ficando, mais duro os vasos vão ficando, maior vai sendo a pressão alta. Daí criou-se a lenda, os médicos criaram essas lendas, vamos assumir a culpa, há muitos anos atrás, de que o sujeito ia lá, você media a pressão e falava assim, 16? Quantos anos o senhor está? 70. Para a sua idade essa pressão está ótima. Não existe pressão alta para a sua idade. Não existe pressão alta para a sua idade. A gente espera que com o envelhecimento a pressão vá subindo. Mas se ela passar do nível aceitável, é hipertensão. Ponto. Mas eu tenho a minha avó, ela está com 96 anos, e a pressão dela é sempre 15, sempre 15. Quando cai de 15, ela fica tonta. Aí é outra coisa, a gente precisa estudar os vasos dela, ver se tem obstrução, se não tem obstrução. Ou seja, ela com 95 já adquiriu alguma situação de doença que quando a pressão cai ela se sente mal. Isso tem que ser corrigido. Isso não quer dizer que essa pressão para ela está boa. Porque se essa pressão ao longo desses anos fez mal para a carótida, por exemplo, que é o vaso que alimenta o cérebro, se você deixar ela alta, ela vai fazer mal também para os rins, para o fígado e por aí vai. Certo? Gênero e etnia. Até os 55 anos, os homens são muito mais hipertensos que as mulheres. E depois dos 55 anos, isso vai ficando igual, e aí as mulheres vão ficando mais hipertensas do que os homens. Essa estatística é traiçoeira, na verdade. Quando você passa dos 65 anos, você vai tendo muito menos homem. Vocês já perceberam que nós, homens, duramos menos, né? Faz uma enquete na família e você vê quantas viúvas tem na família e quantos viúvos tem na família. E os viúvos são sempre uma história triste, né? Morte natural é homem, porque a taxa metabólica é mais alta, o organismo trabalha mais rápido. Vai o casal gordinho no consultório e você dá dieta, eles vão embora. Daqui um mês o homem volta feliz porque ele perdeu 5 quilos e a mulher uma fera porque perdeu 2. Mas eles fizeram absolutamente a mesma dieta, porque a taxa metabólica dele é mais alta. Se o organismo dele trabalha mais rápido, ele também dura menos. Isso é um fator. O outro fator é social e cultural. O homem não foi criado, desde pequenininho, para ser doente. O homem foi criado para ser astronauta, cowboy, xerife. Então, no inconsciente da gente, nada nos atinge. Eu posso comer a picanha com sal, eu posso comer essa linguiça, eu posso ficar barrigudo, eu posso tomar cerveja todo dia, porque não vai acontecer nada comigo. Até que acontece. E aí elas falam assim, homem é muito manhoso, qualquer coisinha que tem, fica largado na cama. Ele não fica largado pela doença, ele fica largado porque o paradigma foi rompido. Não tem essa história de você nunca vai ter nada, você vai ter sim. E isso é um problema cultural, é um problema social, e a gente espera que geração a geração, com a melhora da informação, isso vá mudando. Nos consultórios a gente já percebe uma mudança nesse sentido. Tem rapazes que vão ao consultório, ainda jovens, e falam assim, olha, estou preocupado porque meu avô morreu com 50, meu pai morreu com 49, eu estou com 35, e aí? Né? Eles já entenderam que tem que começar antes de ter o problema. Porque depois que tem o problema, o tratamento é mais limitado. Negros têm mais hipertensão do que brancos. Tem mais musculatura também, as artérias são mais espessas. É uma mudança estrutural. Também é uma pressão mais difícil de tratar. Esses estudos foram feitos comparando países em que a população é predominantemente negra contra países em que a população é predominantemente branca. No Brasil, ninguém tem a mínima ideia do que acontece. Quando você faz cariótipo, que é o estudo genético da população, você vê que 90% das pessoas têm gene negro. Então, a gente não sabe o que acontece. O outro problema é que é muito difícil você comparar a alimentação de um nórdico, de um islandês, com um cara da África do Sul, em que toda alimentação vai ser diferente, todo nível de atividade física vai ser diferente. Então, é muito difícil, são estudos questionáveis. Em países que têm um controle bem feito, como nos Estados Unidos, se vê que a hipertensão do negro é mais resistente que a do branco e a gente se apoia nisso. Excesso de peso e obesidade. O motivo é óbvio. O sujeito que está acima do peso, o organismo precisa fazer mais esforço o tempo todo. E isso gera hipertensão. Quem já fez teste ergométrico, que é o teste de esteira,
Já percebeu, né? Você chega lá, tranquilo, calmo, sujeito mede a pressão, 12/8, você começa a andar na esteira, aquele trem vai correndo, até que você não aguenta mais e acaba o exame. Quando você recebe o resultado, você vê que a sua pressão fez 12, 13, 15, 19. Você fala, nossa, 19? Meu Deus do céu, como é que pode? Pode. O habitual num esforço desse tipo é que a pressão máxima suba 6 pontos. Então nós estamos dentro do combinado, estamos dentro do planejado. É natural que com o esforço a pressão suba e que quando acabe o esforço essa pressão caia de novo. O sujeito que está 20, 30, 40 quilos acima do peso, ele carrega esse peso o tempo todo, não tem um período do descanso e por isso eles têm mais hipertensão. Ingesta de sal. Quanto mais sal você come, mais você aumenta o trabalho dos rins, mais você retém água e aí maior é a sua pressão. Isso aí você pega populações que não consomem sal, como os esquimós, como os yanomamis, você não tem hipertensão. Na nossa população global, o que a gente vê é que pouco mais da metade dos pacientes, quando você reduz o sal, a pressão cai, certo? Veja, reduzir não é eliminar, não é zerar. E a gente fala sal do ponto de vista popular. Na verdade, a gente está falando de sódio. E aí, quando você fala em sódio, a coisa fica mais difícil. Todos os enlatados têm sódio. Sal é o primeiro e maior conservante de tudo. Todos os embutidos têm sal. Carne seca e bacalhau, não vou nem falar, né? Então, tem sal em muita coisa que a gente come. Você pega lá o coco, abre o coco e toma água de coco, tem um pouco de sódio. Você compra água de coco em caixinha, tem muito sódio. Então precisa tomar esse cuidado. Ingestão de álcool também aumenta a pressão. A ingestão de álcool por 2 mecanismos. O álcool bloqueia um hormônio chamado antidiurético e faz a gente urinar mais. Os colegas de boteco sempre brincam, né? Ah, cerveja é bom porque é diurético, tira a pedra do rim. Não, cerveja desidrata. Você toma 2 copos de cerveja e urina 4 copos. Você perde líquido. Quando você perde líquido, o organismo precisa manter o sangue circulando em tudo que é lugar. Então ele contrai os vasos. E nesse processo de contrair, é como no imaginário eu conseguisse encolher a bexiga. E aí a pressão aumenta, certo? Então o álcool aumenta a pressão. Se essa ingesta de álcool é eventual, você vai ter um aumento de pressão eventual. Se essa ingesta é diária, você vai ter aumento de pressão todo dia, né? Sedentarismo. O fato do sujeito não fazer atividade física aumenta a pressão arterial. Lembra que eu falei do teste de esteira? O sujeito começou com 12, fez o teste, foi a 18. Acabou o teste, isso foi baixando. E é muito frequente, depois de 6 minutos de repouso, esse paciente tem uma pressão de 11, de 10, menor do que o que ele começou. Porque o exercício tem um efeito vasodilatador. Então o sujeito que faz, por exemplo, caminhada 1 hora por dia, a pressão dele aumenta durante o período de caminhada, durante 1 hora, mas cai nas 12 horas seguintes. Fazer exercício moderado todo dia, exercício moderado é quando a frequência cardíaca fica 70% da máxima. Reduz a pressão em 10%, que é mais ou menos como tomar mais um remédio para a pressão. Quando a gente olha a população brasileira, a gente vê que 70% dos pacientes precisam de mais de 2 drogas para controlar a hipertensão. A gente tem só 30% dos pacientes que tomam um comprimidinho de manhã, a pressão fica boa. A maioria toma um comprimidinho e ela fica melhor, mas não chega no nível que precisa chegar. Então, quando você faz exercício, você pode chegar a substituir um remédio por esse efeito vasodilatador do exercício. O problema é que parar de fazer exercício é igual parar de tomar remédio, a pressão sobe de novo. Fatores socioeconômicos. Em pesquisa com a população se viu que quanto menos a pessoa estuda, mais hipertensa ela é. É óbvio que não é a falta de estudo que aumenta a pressão, mas a falta de estudo faz com que o sujeito não entenda o que acontece ou não tenha acesso ao tratamento. Essa é a dificuldade. É aquele paciente que às vezes a gente ainda tem no Brasil um índice de analfabetismo muito alto e ele vai no posto de saúde, passa com o médico e recebe o remédio. E não sabe qual remédio é o quê, não consegue ler a bula do remédio e assim vai. Isso prejudica muito.
Como eu falei no começo, uma das primeiras coisas importantes para tratar a hipertensão é conhecer a hipertensão. E os fatores genéticos? Tem paciente que vai muito chateado no consultório, fala, doutor, eu sou magro, eu sou jovem, eu corro, eu não como sal, estou com 17 de pressão. Ele está ajudando o que ele pode ajudar, mas ele tem genética para isso. O falecido professor Maffei, que era um neurologista, professor de patologia, ele cunhou a frase, não fica doente quem quer, fica quem pode. Quer dizer, você tem que ter os substratos, tem que ter a genética, senão você não desenvolve a doença. Por isso que você pega 2 pacientes com o mesmo estresse, digamos, emocional, um fica hipertenso e a outra desmaia porque a pressão cai. Cada organismo reage de uma maneira, e o que determina isso é a questão genética. Órgãos-alvos. Então, um dos primeiros órgãos-alvos é o coração. Esse coraçãozinho está fazendo musculação. É exatamente isso. O coração é um órgão muscular e oco. Não é ele que causa a hipertensão. Quem causa a hipertensão são os vasos. Quando esse coração tem que bombear o sangue através de artérias que estão contraídas, e por isso a pressão está alta, ele tem que fazer muita força. Porque o vaso na saída do coração está fechado. Então ele tem que empurrar esse sangue para fora, ele tem que fazer muita força. E como ele é um músculo, se ele faz muita força, o que vai acontecendo com ele? Ele vai ficando cada vez mais espesso, cada vez mais grosso. E como ele é um órgão oco, quanto mais grosso ele fica, menos sangue cabe dentro dele. A cada batida ele bombeia menos sangue, a cada batida ele é menos eficiente. É isso que a gente chama de hipertrofia. Ok? Essa é a primeira alteração que o coração sofre quando a hipertensão está mal controlada e ele é atingido, que a gente chama de cardiopatia hipertensiva. Esse é o primeiro sinal, é a hipertrofia. Isso dá para ver no eletrocardiograma, isso dá para ver no ecocardiograma. Não dá para ver no raio-x. Isso não é coração grande. Você pega o coração de quem tem hipertrofia e não tem, ele é do mesmo tamanho. Você pesa, ele pesa mais. Você abre, a parede dele é mais grossa, certo? E isso leva a um quadro que a gente chama de isquemia relativa. Quando você olha o coração, a parede dele, ele tem por cima as coronárias, que alimentam o músculo cardíaco. Essas coronárias alimentam 2/3 da espessura do músculo. O sangue que passa dentro do coração alimenta o outro 1/3. Quando a gente fica hipertenso e não trata, e o coração vai ficando gordo, as coronárias continuam alimentando 1/3, a imbebição continua alimentando 1/3, e vai surgir uma faixa no meio que ninguém alimenta direito. Essa área isquêmica. Isso pode se manifestar por angina, por cansaço, por arritmia e por aí vai, ok? Essa é a principal alteração do coração da hipertensão. Se continua não tratando essa hipertensão, aí esse coração vai começar a crescer e a parede afinar, que é a cardiomiopatia dilatada. Essa é uma fase que é irreversível da doença. Esta fase hipertrófica é reversível. Se eu baixar os níveis pressóricos, esse coração vai ficar em repouso. E esse coração em repouso vai voltar a afinar, vai atrofiar, vamos dizer assim. Então ele volta, reverte a hipertrofia e o paciente melhora. Depois que ele dilata, isso não acontece mais. Aí sim o coração é grande, aí você vê no raio-x, aí é mais fácil de diagnosticar. Mas é uma fase mais avançada da doença. Nas artérias vai acontecer a mesma coisa. As artérias têm músculo em volta para elas controlarem o fluxo sanguíneo. Veja, se eu abrir todas as artérias do corpo de uma pessoa, ela morre. Porque não tem sangue para encher todas as artérias. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando minha cabeça, eu estou usando meu pulmão, estou usando minhas pernas e meus braços. O meu organismo vai mandar sangue para essas regiões. E vai fechar os vasos sanguíneos das outras regiões. Então, a essa altura, eu devo ter muito pouco sangue no meu estômago, no meu intestino, na minha bexiga. A hora que eu sento e como uma bela feijoada, aí eu preciso digerir, eu preciso trabalhar isso, e aí ele vai fazer o contrário, ele vai diminuir o fluxo sanguíneo dos meus braços e das minhas pernas, vai diminuir o fluxo sanguíneo da minha cabeça e vai dilatar na parte digestiva, fígado, estômago, intestino. Eu vou ter aquele soninho gostoso depois do almoço, da comida pesada. E aí, se eu comer comida pesada, eu não posso fazer esforço.
Porque ou vai sangue para a parte digestiva, ou vai sangue para os músculos. Não tem sangue para os dois lados. Esse controle de para onde vai o sangue é feito através dos músculos da parede da artéria. Ela tem músculo tanto no sentido de comprido como no sentido circular. Então ela diminui o fluxo, aumenta o fluxo sanguíneo conforme o organismo precisa. Quando você fica hipertenso, você fica num estado de contração contínua. Esse músculo faz força, ele vai ficando mais espesso. E aí, como a parede muscular fica muito grossa, é mais difícil esse vaso relaxar. Todo músculo hipertrófico, ele é mais duro. A gente vê esses mocinhos que gostam de fazer musculação para ficar fortinho, né? Eles andam tudo assim, durinho. Porque o músculo hipertrófico, ele é duro, ele não tem elasticidade. Aqui acontece a mesma coisa. O vaso que fica hipertrófico, ele não tem elasticidade. Então, o controle da hipertensão é mais difícil. Aí, como você vai ter uma piora do fluxo sanguíneo, para onde vai o sangue, da distribuição, você vai fazer isquemia relativa e, finalmente, lesão endotelial. Lesão endotelial é a lesão da pele de dentro do vaso sanguíneo. A gente pensou muitos anos, a gente médico, né, que o vaso sanguíneo era que nem um tubo de plástico, para levar o sangue daqui para lá, ponto. E não, esse tecido é um tecido vivo, ele respira, ele inflama, ele libera substâncias que são vasodilatadoras, ele libera substâncias que são vasoconstrictoras. Então o endotélio é um cara importante pra caramba e que a gente hoje ainda trata muito mal. É esse endotélio que junta gordura quando a gente faz placa de aterosclerose. É esse endotélio que, quando é lesado, solta um sinal químico e o organismo forma o coágulo, e o coágulo acaba causando o infarto, acaba causando o derrame num vaso já doente. Então esse endotélio ele é importante para burro. E quando você fica muito hipertrófico, chega menos nutriente para esse endotélio, você tem lesão endotelial. Então isso aumenta o risco de infarto, de derrame, certo? De doença vascular. E os aneurismas, certo? Que na verdade não são aneurismas. A gente chama de pseudoaneurismas. Eles foram formados pela hipertensão, diferente do aneurisma que nasce com você mesmo. Outro órgão-alvo são os rins. E os rins vão sofrer de duas maneiras. Pelos vasos bem pequenininhos que tem dentro dele, que chamam glomérulos, e pelos vasos grandes, pela doença aterosclerótica. O primeiro sinal de que isso está indo mal é a perda de proteína. Quando você faz o exame de urina 1 e aparece proteína, essa coisa já andou muito. O exame para ver isso chama microalbuminúria. É um exame que vai pesquisar proteínas bem pequenininhas na urina, e ter essa proteína na urina é sinal de que a hipertensão ou diabetes ou a doença sistêmica que você tiver lesou o glomérulo, que é a bolinha que filtra o sangue. E aí, como esse glomérulo rompeu, a proteína, que é uma molécula grande, consegue passar para a urina, certo? Esse exame pode ser feito em 15 minutos, porque lá na igreja São Judas teve uma campanha, eu não sabia para quê, agora que o senhor está explicando, estou entendendo. Fizeram esse exame em 15 minutos, as pessoas iam lá, tiravam a urina. Então aí... Ele pode ser feito em casa em 2 minutos. Ah, é? Mas depende em que ano nós estamos. Eu estou falando de mais ou menos 1890. Em 1890 a gente fazia o seguinte, pegava o xixi primeiro perguntava para o paciente se o xixi espumava que nem clara em neve. Ah, espuma, então tem proteína, pronto. Bom, espuma, deve ser proteína. Recolhe o xixi num vidro e põe no fogo. O que acontece com a clara do ovo, que é uma proteína fácil, todo mundo conhece, quando eu esquento ela? Fica branca, né? Branca e dura. Então você põe o xixi no bico de Bunsen, aquela urina ferve e aparece que nem clara de ovo no meio, cozida no meio do quilo. É proteína. Acabou. Só que esse exame é muito grosseiro. Para ele aparecer, eu já tenho que ter muita proteína no rim e aí eu já tenho esse rim muito lesado. Por isso que eu digo que não basta olhar a proteína da urina 1, eu tenho que olhar a microalbuminúria. Mas dá para fazer. O aparelho é automatizado e entre pôr o material dentro, o carretel rodar lá as 2 vezes e sair, dura uns 6, 7 minutos. É um exame rápido. Quando a gente colhe no laboratório de rotina, é um exame que demora um pouco mais. Por quê? Para você ter um aproveitamento do material, até por uma questão de não ter desperdício, uma questão financeira, você vai usar aquele material, aquele kit inteiro, que dá lá para 100 exames. Então você reúne lá 100 pacientes e aí faz uma bateria. Reúne mais 100, faz outra bateria, assim vai. Então, em geral, é um exame que sai do dia para o outro. Mas dá para fazer em 15 minutos, sim.
Existe hoje um negócio que chama química seca. Quem é diabético usa muito química seca. São aparelhos simples que você põe uma fitinha para uma gota de sangue e já sai o resultado. Esses aparelhos, em geral, eles funcionam para identificar uma coisa só, porque você precisa de uma fita reagente para cada tipo de coisa. Os mais sofisticados hoje já identificam 5, 6 coisas. Então, dá para fazer também por química seca, tá? Só que o aparelho é caro e acaba não tendo interesse. É uma coisa que você vai acompanhando com o seu médico, no consultório, de vez em quando ele pede, né? Vamos ver se essa pressão alta está controlada, então vamos fazer tal exame, está controlada. Vamos ver se ela lesou carótida, vamos fazer tal exame. Vamos ver se lesou o rim, vamos fazer tal exame, e assim vai. Isso deve fazer parte do acompanhamento. A lesão glomerular eu já expliquei, quando estoura a bolinha a gente perde a proteína. Quanto menos glomérulos eu tiver, menos rim eu tenho. Veja, ninguém vive para sempre, né? Então cuidar da saúde, entre outras coisas, é a gente, quando morrer, estar com tudo funcionando. Então a gente tem que durar menos do que os nossos órgãos. Então a gente tem que economizar cérebro, tem que economizar coração, tem que economizar rim. E uma maneira boa de economizar é usar menos, é desgastar menos, então manter a pressão mais baixa. A lesão glomerular vai diminuir o tempo útil do rim. Por uma questão de engenharia, o engenheiro que parece que fez o projeto era um cara muito bom, ele fez sistemas redundantes. Então rim, por exemplo, a gente tem 2. Então a gente tem uma reserva grande. Se eu pegar um rim de um paciente jovem e transplantar no outro paciente, os 2 vivem muito bem a vida toda. Então, um rim é para dar conta da vida toda. Mas a gente usa tão mal que às vezes não dá, né? E aí vem a insuficiência renal. Cérebro. O cérebro vai cair naquela lista dos órgãos que sofrem porque os vasos sofrem, né? Então você vai tendo a hipertrofia, vai chegando menos sangue na cabeça, você vai tendo isquemia, e aquela perda de massa cerebral, que é normal com a idade, ela vai ser muito mais rápida. E aí você vai ter a demência vascular, tudo isso. Então você vai ter perda de massa cerebral, pode ter lesões vasculares agudas, o vaso entupir ou romper, que é o tal do acidente vascular cerebral, e a formação de pseudoaneurismas, que é quando a artéria vai dilatando no ponto fraco, porque a pressão alta ela vai fazer força em toda a parede. Então, onde essa parede for mais fraca, ela vai distender, certo? Pode repetir AVC? AVC é acidente vascular cerebral. Alguns médicos hoje falam AVE, acidente vascular encefálico. É a mesma coisa, cérebro e encéfalo é a mesma coisa. Existem 2 tipos básicos, o isquêmico e o hemorrágico. A hipertensão aumenta o risco dos 2. No isquêmico, porque lesa o endotélio, aquela pele de dentro do vaso, facilita a doença aterosclerótica e pode formar ali um coágulo e aí entope o vaso. Esse é o AVC isquêmico. E pode também dilatar o vaso formando pseudoaneurismas. Quem já jogou futebol? Tem gente aqui que já usou bola de capotão. Vocês lembram da bola de capotão? Era uma bolsa de borracha com os gomos de couro costurados por volta. E a gente usava muito, uma hora a costura do couro abria e a bexiga forçava para fora. Então ficava uma bexiga para fora. O pseudoaneurisma é isso. Você vê o vaso e no meio dele tem uma parte redonda com a parede fina, e ali numa crise hipertensiva pode romper e ter um sangramento. Esse é o acidente vascular cerebral hemorrágico. E tem um terceiro tipo, que é um subtipo do isquêmico, que é o embólico, que acontece nos pacientes que têm placa de aterosclerose em carótida, aorta ou arritmia, em que a placa de gordura ou o coágulo se formou em outro lugar e aí foi para a cabeça até que entupiu um vaso, certo? Esse, que é embólico, ele costuma se repetir. Em geral é um AVC menor, menos grave, mas ele se repete mais. O que é por lesão direta do vaso dentro da cabeça costuma acometer primeiro as artérias maiores. Então quando você tem o AVC é maior. O embólico costuma ser AVCs menores, mas que se repetem mais. A prevenção do embólico é por anticoagulante. É uma coisa mais objetiva. No caso da arritmia, principalmente fibrilação atrial em idoso. Então esse é o acidente vascular cerebral. Doutor, Diga. a tontura frequente ela pode ser resultado de uma diminuição de sangue que o coração está enviando para o cérebro? Ele pode ser resultado de chegar menos sangue no cérebro. Pode ser confundido então com... Pelo coração enviar menos é muito difícil. Teria que ter um coração muito fraco, porque o cérebro, por uma questão logística, é perto do coração.
Mas se você tiver, por exemplo, uma obstrução da artéria que vai para a parte de trás do cérebro, que chama vertebral, confunde muito com labirintite, pode dar muita tontura. Então, diagnóstico de tontura tem que levar em conta a labirintite, é óbvio, mas pressão alta, isquemia vértebro-basilar, que é a circulação da parte de trás do cérebro, é o cerebelo que fica atrás e embaixo do cérebro que regula o equilíbrio. E em paciente muito idoso, fechamento da válvula de saída do coração, a válvula aórtica. Se essa válvula é muito fechada, o coração não consegue mandar para frente o sangue que ele precisa, aí sim. Mas em geral, quando o paciente tem tontura, ele já tem um quadro clínico bem mais exuberante. Quando o cérebro sofre, o rim já sofreu, outros órgãos já sofreram. Bom, eu. Seria resultado da isquemia, uma coisa assim, esse último item? Essa tontura que ele perguntou? Sim, é uma isquemia. E qual é a diferença de isquemia e infarto? Infarto é toda vez que o tecido morre. Então o AVC pode ser chamado muito bem de infarto cerebral. O AVC é um infarto cerebral. Passou tão pouco sangue, aquele pedaço do cérebro, ou do coração, ou do cerebelo, ficou tanto tempo sem oxigênio que ele morreu. Na isquemia, passa menos sangue, aquele tecido sofre, mas depois ele se recupera. Que é o ataque isquêmico, no cérebro, o ataque isquêmico transitório, que o povo gosta de chamar de ameaço de derrame. Então, ameaço de derrame. Entortou, não mexia, depois ficou bom, né? Quer dizer, passou menos sangue, mas depois esse fluxo sanguíneo se restabeleceu. Só que se o sujeito tem isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, esse vaso é doente. Uma hora ele vai entupir de vez, né? Esse estado pode causar, como se diz, enriquecimento da perna e tudo, a pessoa não conseguir movimentar? Em geral, não. Das 2 pernas, né? Você está falando? Em geral, não. O que confunde poucos pacientes é que a hipertensão e os problemas vasculares estão associados à perda da massa cerebral. Quando a gente perde muita massa cerebral, a gente perde também as substâncias que esse cérebro produz, que chamam neurotransmissores. E tem um neurotransmissor específico, que chama dopamina, que quando a gente é jovem e as células produtoras de dopamina morrem, a gente tem uma doença que chama doença de Parkinson. Mas quando a gente está idoso, está hipertenso mal controlado por muitos anos e a massa cerebral diminuiu, eu vou ter uma diminuição da dopamina, não tão importante quanto na doença de Parkinson, mas que é o suficiente para dar alguns sintomas parecidos com Parkinson. Um pouco de tremor e um pouco de rigidez nas pernas para o começo do movimento. Depois que o cara está andando, aí não, aí ele vai bem. Mas para começar o movimento, aquela primeira levantada da cadeira, aquele primeiro passo, tem essa dificuldade. Mas é uma lesão bem direta, né? A pressão causou a lesão cerebral e aí você vai ter o enrijecimento. Então, é uma coisa mais... Isso só pode ser resolvido através de medicamento, então? Primeiro precisa ter certeza desse diagnóstico. Então, tem que ir a um neurologista, ele vai fazer uma ressonância para ver a massa cerebral, vai estudar os vasos cerebrais para ver se isso está ligado à isquemia. E se ele concluir que é isso, aí tem a medicação para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, para afinar o sangue, para dilatar as artérias, para controlar a pressão, e depois para substituir essa dopamina que o cérebro não está produzindo. São 2 tratamentos diferentes. Um para parar a doença e o outro para corrigir o problema. Muito bem, como é que a gente faz diagnóstico de hipertensão? Como é que a gente sabe que está hipertenso? Então, lembra que eu falei no começo que não é uma medida de pressão que vai deixar o cara hipertenso. Ele tem que ter essa medida sistematicamente elevada. Por isso que quando a gente vai ao consultório e mede a pressão e a pressão está alta, na primeira consulta o médico não diz que você é hipertenso. Ele fala, olha, sua pressão está alta. Vamos ver se você é hipertenso. Existe uma entidade que se chama hipertensão de consultório, antigamente chamada hipertensão do jaleco branco, eu não sei porquê, em que o fato do paciente estar na presença do médico, estar dentro do hospital, estar dentro do consultório, aumenta a pressão dele. Quando ele sai de lá, a pressão dele está boa. Se você, na primeira visita, falar, o senhor é hipertenso, o senhor vai tomar aqui esse remédio aqui para a pressão. Ele sai tomando remédio, ele está com medo da hipertensão, e aí a pressão dele cai muito, ele se sente mal.
porque ele não é hipertenso, ele tem uma hipertensão do avental branco ou uma hipertensão de consultório. Existem múltiplas estratégias para isso. Uma é fazer visitas seriadas. Ó, o senhor vai vir aqui toda segunda-feira para a gente medir a pressão. Toda segunda-feira o cara vai lá, fala, oi doutor, oi, tudo bem, senta aí, tá? Medir uma pressão, tá tudo bem, tchau. Outra semana, mesma coisa. Outra semana, o sujeito vai se habituando com aquela situação e não é que a pressão chega a ficar normal, mas o efeito de consultório vai diminuindo. Outra maneira de você ver a pressão, além da medida de consultório, é a medida domiciliar. Isso a eletrônica revolucionou o tratamento da hipertensão. Porque antigamente você tinha que ir na farmácia medir a pressão, ou ao consultório do médico medir a pressão, e hoje você pode medir a pressão em casa, com aparelhos que têm um índice de falha muito pequeno. Desde que a gente compra um aparelho bom também, né? Sempre tem o xing-ling ali meio difícil, né? Mas se você comprar um aparelho bom, essa medida é bastante confiável. Tem que ler o manual de instruções. Porque o sujeito compra um aparelho de pressão, mas ele não estudou para ser médico, nem enfermeira, nem nada disso. Então tem que ler e prestar atenção, porque existem maneiras corretas de medir a pressão. Como que eu fico sabendo qual é a pressão dentro de uma artéria? Bom, a melhor maneira, a maneira mais precisa, é eu colocar uma agulha dentro da artéria e ligar no aparelho de pressão. Aí eu sei quanto é a pressão dentro da artéria. É isso que a gente faz no consultório? Não é. Não. A gente faz a pressão não invasiva. Tiramos a agulha. E agora? Como que o aparelho de pressão adivinha a pressão que eu tenho dentro da artéria? Como a artéria acompanha o batimento cardíaco, conforme o coração bate, o sangue passa e ela pulsa. Com o paciente sentado, calmo, bexiga vazia, sem fumar, tomar café por 2 horas, você põe o aparelho de pressão no braço. Esse aparelho de pressão tem que ter quase o dobro do tamanho, do diâmetro do braço. Então um braço fininho tem que ter uma borracha mais curtinha e um braço gordão tem que ter uma borracha mais longa. Tem que ocupar 2/3 do braço. Não é para ocupar nem tudo, nem ser uma borrachinha aqui fina. 2/3 do braço. Você sente o pulso e vai aumentando a pressão do manguito, da borracha. Então eu tenho a minha artéria pulsando e tenho a borracha apertando. Até uma hora que eu não sinto mais o pulso. O que aconteceu? A pressão da borracha é maior do que a pressão dentro da artéria. Eu tenho a mangueira do jardim passando, eu ponho o meu pé em cima e vou apertando até que a água não passa. O meu peso, a minha força em cima da mangueira é maior que a força da água que está vindo. Aí eu vou baixando a pressão da borracha devagarzinho, até o momento que a minha artéria... Tum, tum, tum. Esse é o primeiro ruído de Korotchkov. Foi naquele momento, lá no mostrador de pressão, que a pressão da artéria foi maior que a da bolsa. Então, se a pressão da bolsa é 12, a da artéria é 12. E aí eu vou baixando essa pressão da bolsa até que eu não escuto ou o tom baixa. Então, aquele tum, 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 fica tum, 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 ou some. Esse é o segundo ruído e a pressão mínima. É assim que eu meço a máxima e a mínima com a pressão não invasiva. O aparelho digital, ele pode fazer exatamente a mesma coisa que eu faço, que é palpar a artéria e escutar com o estetoscópio. Ou só palpar a artéria ou só escutar. Os aparelhos que usam os 2 métodos, o pulsátil e o auscultatório, são melhores. Os aparelhos de braço têm uma setinha mostrando onde fica a artéria. É onde ele tem o microfone. Se o microfone ficar lá no cotovelo do outro lado, ele não vai escutar a artéria aqui na frente. Então, na hora que eu ponho o aparelho, aquela setinha tem que estar aqui, na prega cubital, onde eu ponho o meu dedo e sinto tum, tum, tum. Certo? Achou? Não achou? Aqui. Põe 2 dedos aqui, assim, isso. Prega cubital, tá? Perto do dedinho, no meio aqui do cotovelo. Aí, um pouquinho mais para fora. Aqui, ó. Põe o dedo aqui. Sentiu? Tum, tum, tum. Um pouquinho. Se usar a polpa do dedo é melhor que o dedão. Então é ali que tem que ficar aquela setinha do aparelho de pressão. O aparelho de pulso, ele se beneficia, porque no pulso a gente tem 2 artérias.
Então, para o microfone ouvir é mais fácil. Ele se beneficia também para a medida familiar. Então, eu tenho uma mulher de 40 quilos e tenho um marido de 95. O braço tem uma diferença muito grande. O pulso não. A diferença do pulso é bem menor. Então, em geral, um aparelho de pulso para adulto serve para todos os adultos da casa, certo? Agora, a maneira que eu meço muda muito. Quando eu ponho o aparelho do braço, o aparelho já está na altura do coração. Perfeito. Quando eu uso um aparelho de pulso, se eu medir com o meu braço para cima, ele vai dizer que eu tenho uma pressão menor do que eu tenho de verdade. E se eu medir com o braço para baixo, ele vai dizer que eu tenho uma pressão maior do que eu tenho na verdade. O aparelho tem que estar na altura do coração. O braço tem que estar apoiado e relaxado. Estendido, professor. Estendido é melhor. Pode, Nessa mas posição. veja, mas não assim, assim. Ah, Porque ele tem que estar na altura do coração. tá na altura. Aqui ele está abaixo. Entendi. Então aqui. Quando você está numa cadeira, por exemplo, que reclina, aí é mais fácil, tá vendo? Pra você apoiar, né? Agora, se você senta na sua mesa, põe uma almofada e apoia o braço, se você no teu sofá põe um travesseirão e apoia o braço, aí já vai dar. modo mais prático. É. E se a artéria está esticada, a medida é mais confiável. Talvez. Isso é uma dúvida frequente no consultório, né? Ou deitado. Pacientes que têm... Pode medir deitado, mas a dinâmica da circulação da gente deitado é diferente. Na hora que eu estou deitado, a minha circulação periférica relaxa. O coração está muito perto da cabeça, é fácil chegar sangue na cabeça, nos rins, é fácil. O esforço que esse coração faz é menor. Os vasos relaxam. Isso é muito importante, porque é isso que reduz o risco de derrame. Quando a gente faz aquele exame que mede a pressão 24 horas, que é o MAPA, medida ambulatorial da pressão arterial, você põe o aparelho de pressão e vai para casa. Ele mede sua pressão de 15 em 15 minutos durante o dia, de meia em meia hora durante a noite. Uma das coisas que a gente olha no laudo é se a pressão do sujeito dormindo, se ela caiu 10%. Se a pressão caiu pelo menos 10%, esse coração e esses vasos descansaram. Isso é muito importante. O sujeito está correndo a maratona, são 42 quilômetros. No quilômetro 15 ele está cansado. O que ele faz? Abandona a prova? Não. Ele corre mais devagar. E aí ele descansa. E daqui 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele aperta o passo de novo. Não é isso? O coração não para, o sangue não para de circular. Quando que os vasos do coração descansam? Quando você dorme. Ele cai 10% a pressão e o batimento, e é igual o maratonista que vai mais devagar para descansar. E depois ele aguenta fazer o resto da prova. Então, o ideal é medir sentado. Esse é o ideal. O paciente idoso, no consultório, principalmente primeira consulta, deve medir sentado e em pé. Porque com a idade os vasos vão endurecendo, lembra que eu falei? E na hora que eu levanto, os meus vasos das pernas têm que contrair para mandar sangue para a cabeça. E o idoso às vezes perde isso. Então você mede a pressão com ele sentado, está 16. Fala, oh, sua pressão ainda está alta. Dobra o remédio da pressão. E aí no dia seguinte a família liga e fala, doutor, ele caiu. Como caiu? Ele estava vendo televisão, levantou para ir no banheiro, bum, caiu. Por quê? Porque ele tinha 16 sentado, mas em pé ele tinha 9. A hora que você baixou a sentado de 16 para 12, a 9 foi para 6. E aí não tem fluxo sanguíneo suficiente para a cabeça. Então aí você vai ter que ter uma outra estratégia, fazer uma média disso. E aí você talvez já não consiga a pressão ideal. Certo? Mas aí é porque você já tem doença aterosclerótica. Ok? Doutor, uma curiosidade aqui. Ó. Eu. Esse aparelho de pulso, já aconteceu o caso de eu medir a pressão de 2, 3 pessoas, ele mede a pressão normal. Você muda do braço, ela sempre mede do braço esquerdo. Aí eu mudo para o braço direito, a pessoa acusa a pressão, mas no braço esquerdo não acusa. Existe isso. Existem duas situações que podem acontecer. Uma é você ter, o normal é você ter uma diferença de um braço para o outro de até 1 ponto, 1,5 ponto. Então um lado dá 11,5, o outro dá 12, dá 13, no máximo. Não é para ter uma diferença maior do que isso. O caminho do sangue para o braço direito é mais longo. O sangue sai do coração para a aorta, da aorta entra no tronco bracocefálico, vai dar a carótida, vai dar a vertebral, subclávia e aí vai para o braço. Do lado esquerdo, a artéria subclávia já sai da aorta. Então é sangue, aorta, subclávia e braço.
Então, em geral, quando os pacientes medem, eles têm uma pressão mais alta no pulso esquerdo e mais baixa no pulso direito. Mas a verdade é que quando você mede dos dois lados e dá diferença, o que vale é o lado mais alto. Eu não tenho nenhuma alteração nos vasos que consiga aumentar a minha pressão lá no pulso ou no braço. Mas diminuir eu tenho. Se eu tiver uma dobra de vaso, diminui a pressão lá na ponta. Se eu tiver uma placa obstruindo, diminui lá. Se eu tiver um tumor comprimindo, vai diminuir a pressão lá daquele lado. Então, quando você mede, sempre conta mais alta. O aparelho digital, apesar de ser muito bom, ele é burro. Ele não entende a variabilidade das pessoas. Se o paciente tiver uma arritmia, daquelas arritmias arrítmicas, arritmia bagunçada, né, irregular. Então, se ele tem uma arritmia irregular, o aparelho pode achar que já chegou à máxima e não chegou, ele pode achar que já chegou à mínima e não chegou. Quando é um ser humano que está medindo a sua pressão, ele mede a primeira, ele mede a segunda, ele consegue ver realmente aonde é a máxima e realmente aonde é a mínima. O aparelho não. Essas pessoas, quando medem, ou dá erro, ou repetidas vezes, dá valores diferentes. Muito diferentes. Né? Essa medida dá erro. É. Agora, se você consegue medir de um lado e não consegue medir do outro, ou você não está posicionando o aparelho bem, ele não está conseguindo ouvir a tua artéria, ou tem alguma obstrução arterial e esse pulso chega mais fraco e ele não consegue medir. Lembra que ele usa a onda de pulso. Se o sangue não passa com força ali, se a artéria não distende bem, ele não percebe a pressão. Minha mãe tem arritmia, já faz muito tempo e ela vem tratando. Só que agora, nos últimos tempos, um dia desses, eu não sei se ela não tinha tomado muita água, e depois eu dei clorela para ela tomar. Sabe para onde foi a pressão? 22. Aí eu dei a água, aí eu dei novamente Angiplex que ela toma, aí voltou mais ou menos ao normal. Não tomar líquido aumenta a pressão, porque os vasos se contraem. Por isso que o álcool aumenta a pressão. Então o paciente tem que estar bem hidratado. A gente vê o paciente com a pressão baixa, todo mundo pensa logo em dar água, em dar sal, né? Você vê o paciente com pressão alta, você nunca pensa em dar líquido para ele, né? Mas se você percebe que ele está desidratado, que ele teve algum motivo para estar desidratado, por exemplo, tomou o diurético na véspera, a clorana, e não tomou líquido durante o dia, é o suficiente para desidratar, principalmente idoso. Quanto mais idoso, mais atenção tem que tomar, é mais difícil, né? Então, como eu vou fazer o diagnóstico da hipertensão, eu tenho que ter uma medida adequada da pressão. Se for no consultório, várias visitas. Se for domiciliar, é mais fácil, é mais preciso. Aquela medida que vocês fazem em casa e anotam, chama medida residencial da pressão arterial. E a que a gente põe no laboratório o aparelho, fica de um dia para o outro e tira, é a medida ambulatorial da pressão arterial. Então, a melhor maneira de controlar a pressão é a medida residencial, que não olha o período noturno. Se eu tiver que olhar o período noturno, aí o mapa é melhor. E a pior maneira, no final, é a medida isolada de consultório. Teve um trabalho no Hospital das Clínicas muito bem feitinho no INCOR, foi um trabalho simples. As pessoas chegavam para consulta, a enfermeira media a pressão e anotava o nome. E quando ele passava no médico, o médico anotava a pressão e o nome. 10% no mínimo a mais quando o médico. Tá? Então, todo mundo é assim, não precisa ficar preocupado não. Todo mundo. Quando a gente fala em medida adequada da pressão, foi aquilo que eu falei antes. O sujeito chega no consultório, senta, descansa 5 minutos, não está nervoso, está de bexiga vazia, não acabou de fumar ou tomar café, e o aparelho de pressão tem que ser do tamanho certo. Isso aqui é um kit de aparelho de pressão para pediatra. O pediatra tem que ter de tudo que é tamanho, porque ele atende criança de tudo que é tamanho. O padrão da gente é esse daqui, que é o manguito de 20 a 29 centímetros para adulto. Mas se eu tiver um cara obeso, eu preciso de um manguito maior, ok? Se eu tenho uma mulher muito magra, eu tenho que ter um manguito menor. Existem estratégias alternativas. Por exemplo, se eu tiver uma mulher muito magra e eu só tenho o aparelho de adulto, eu posso medir na coxa, em vez de medir no braço. Eu tenho um homem muito gordo, eu só tenho o aparelho padrão, eu posso medir no antebraço em vez de medir no braço. Então, tem alternativas para isso. E assim,
Na borracha vem escrito de tanto a tantos centímetros. Então pega a fita métrica, mede o braço, você sabe se serve para aquele paciente ou não. Fazer a continha para confirmar nunca dá certo. O aparelho é 10% maior, então eu vou considerar a pressão 10% menor. Não dá certo. Doutor, Eu. a medição da pressão aqui na carótida? Nunca. 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 O pulso a gente mede na carótida. Para o paciente, é mais fácil ele sentir o pulso na carótida. Então você está lá na hidroginástica, o professor fala assim, agora vamos contar o pulso. E aí ele marca 15 segundos e o pessoal conta o pulso na carótida. Porque é mais fácil. Você viu que para achar no braço é mais difícil, né? No pulso, então, a artéria é mais fina, é mais difícil ainda. Mas a gente tem que se acostumar a sentir no pulso. Porque a carótida é a principal artéria para alimentar o cérebro. A pessoa está lá fazendo a hidroginástica e muitas vezes não sabe se a outra carótida não está entupida. E aí ele aperta essa daqui e ele desmaia. Você só encosta na artéria, você não aperta ela para sentir o pulso. E pressão na carótida nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente, com paciente grave na UTI, a gente põe um catéter na veia, para medir a pressão da veia, para saber quanto vai dar de líquido, mas na carótida nunca. Paciente na UTI, que eu quero a medida precisa, porque eu preciso dar remédio, porque o paciente é grave, eu faço o que eu falei no começo. Eu ponho uma agulha na artéria e ligo no aparelho e meço lá, que é a pressão arterial invasiva, né? Aí eu tenho a pressão de fato. Não interessa se o vaso é duro, não é duro. Aí eu tenho a pressão real dentro da artéria. Então você tem que ter um aparelho de tamanho adequado. E aí tem as regras para medir a pressão. Quando a gente lê isso a primeira vez, a gente fica arrasado, porque a conclusão óbvia é que a gente nunca mediu a pressão direito. Então eu vou dizer quais são as regras, mas vocês vão ver que muita coisa é impraticável, né? Primeiro, explica o procedimento para o paciente, deixa ele em repouso pelo menos 5 minutos e fala para ele que ele não pode falar. Já deu briga no consultório, né? Você senta o paciente, né? Aí você põe o aparelho de pressão, depois que você conversou um pouco, e aí você fala para ela, agora a senhora não pode falar. Nossa, que médico grosso. Eu estava explicando para ele o negócio da minha mãe, era importante. Mas agora a senhora não pode falar, porque agora eu vou medir a pressão. Certificar-se de que o paciente não praticou exercício físico na última hora. Então chegou no consultório do cara atrasado e subiu a escada para não esperar o elevador. Tem que esperar 1 hora para medir a pressão. 1 hora. Se não está com a bexiga cheia, se não tomou álcool, café ou alimentos ricos em cafeína, e se não fumou nos 30 minutos anteriores. Aí ele contou para você que não fez nada disso. Aí ele está sentado com as pernas descruzadas, pé apoiado no chão, dorso encostado na cadeira e relaxado. Braço na altura do coração, livre de roupa, quer dizer, o braço pelado, o braço. Com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo um pouquinho dobrado. Mede o braço para ver se o aparelho está do tamanho correto, se não tiver, muda a borracha. Coloca o manguito sem deixar folga, 2 a 3 centímetros acima da dobra. Centralizar o meio do manguito em cima da artéria. Medir a pressão sistólica pelo pulso. Então primeiro põe o pulso e enche para saber a máxima. Depois é que você vai pôr o estetoscópio e encher de novo 30 milímetros acima da máxima que você mediu no pulso, para vir descendo devagarzinho e medir a máxima e a mínima. Colocar o estetoscópio sem apertar demais, infla até ultrapassar 30 milímetros o que você sentiu no pulso, aí vai baixando devagarzinho 2 milímetros por segundo para medir a fase 1 de Korotchkov, que é o primeiro ruído alto, e depois a fase 2 para sentir a mínima. Auscultar até 20 a 30 milímetros abaixo do último som, para ter certeza que você estava na mínima e que não... né? E se os batimentos forem até o nível 0, você determina a pressão pelo abafamento e não pelo desaparecimento do som. Vocês vão ver que alguns médicos anotam a pressão assim, 12 por 8 por 3. Porque surgiu no 12, mudou no 8, mas bateu até o 3. Isso é vaso duro ou válvula órtica que vaza, né? A pressão é 12 por 8. Esse por 3 é só uma referência para ele saber se o doente no passar dos anos está melhorando ou piorando. Desculpe. Por que a bexiga cheia não pode? Porque a bexiga cheia deixa a gente estressado, libera adrenalina, aumenta a pressão. Incrível, né? Incrível.
Uma vez um paciente meu falou assim para mim, eu senti o cheiro do cigarro, falei assim, pô, você acabou de fumar, né? Não vai medir a pressão agora? Ô, doutor, tô esperando 1 hora na recepção, eu tava nervoso, eu tive que sair para fumar. Agora você espera mais 1 hora pra gente medir a pressão. Mediu, não escutou direito, vai medir de novo? Espera pelo menos 1 minuto, né? Você não aperta essa artéria de novo. Se essa artéria está com elasticidade comprometida, ela demora para voltar na conformação normal dela, né? Informar os valores da pressão arterial obtidos para o paciente. Isso está escrito, mas às vezes é melhor o paciente não saber, né? A minha mãe, por exemplo, foi proibida de ter aparelho digital em casa, porque a pressão dela sempre foi 12/8. Ela media, dava 13/7,5. Ela falou assim, meu médico já me explicou que essa pressão de 13 é boa, mas eu sempre tive 12, eu estou ficando mais velha, minha pressão está subindo, mas também é muito nervoso que eu passo, sabe? Ontem, inclusive, eu comi um salame que eu não devia ter comido, vou medir de novo. 15, tá vendo? Eu sabia, minha pressão está subindo. Meu Deus do céu, se eu tiver um troço sozinho, eu estou sozinho aqui em casa, meu marido saiu para trabalhar, como é que eu faço isso aqui? Vou medir de novo. 19, né? Pronto-socorro. 4ª medida está no pronto-socorro. Então, nem sempre o paciente está preparado para saber quanto está a pressão dele. A gente, depois que tem uma determinada ligação com o paciente, que o paciente está mais tranquilo com o tratamento, que o paciente já entendeu que não é a primeira crise hipertensiva que ele vai ter uma hemorragia e morrer, aí a coisa vai ficando mais fácil e a gente vai contando. O certo é falar para ele na hora quanto deu. E anotar os valores sem fazer arredondamento. Sim, e anotar em que braço você mediu. Porque às vezes você mede, tem diferença de braço, você mede num braço, e na outra vez que o cara mede, você mede no outro e fala, nossa, mas caiu demais. Não, mas aquele é o braço baixo. Você mediu no braço alto da outra vez. Então tem que lembrar em que braço você está medindo. Por isso que na primeira consulta você tem que medir nos 2 braços, por o cara ir no braço mais alto, você mede ele sentado e em pé. Então, por exemplo, no caso nunca tive problema de pressão. Eu pego esse aparelho e meço lá, tá? Qual é o esperado? Qual o momento que eu tenho que começar a me preocupar com isso Bom, a hipertensão é uma situação silenciosa. Em geral, ela vai subindo ao longo dos anos, bem devagarzinho, e o organismo vai se acostumando, e o sujeito não sente nada. Só quando ela está muito alta que ele vai sentir alguma coisa. Então, sentir ou não sentir nada diz se você vai para o pronto-socorro ou não. Mas saber se precisa procurar um médico ou não é toda vez que a sua pressão dá 14 repetidas vezes. A máxima ficou em 14, já deve ir ao médico. Chegou a 15. Porque esse 14 está em repouso, você calmo, descansado. Não é para acontecer. Então 14 é o limite que a gente tolera durante o dia pro paciente calmo, descansado, bexiga vazia, sem fumar, sem tomar café, né? Eu acabei de chegar da rua, fiz um esforço, sento e meço, não. Acordei com dor ortopédica, rim, qualquer dor de cabeça, enxaqueca. Dor de cabeça é a aí você vai medir, não dá. A dor de cabeça tem uma malandragem. A malandragem é a seguinte, eu tenho enxaqueca desde os 18 anos. Minha dor de cabeça é sempre frontal, pegando o olho, com náusea. E aí um belo dia eu acordo com uma dor na nuca em aperto. É a mesma dor? Não é, é outra dor. Então é outra coisa, certo? Agora, isso é um dilema que no pronto-socorro a gente passa muito. O paciente chega com uma pressão um pouco alta e dor de cabeça. Ele está com a pressão alta porque está com dor, ou ele está com dor de cabeça porque a pressão está alta? Então aí você tem que ir conversando com esse paciente, tirando a história, ver se teve situações prévias que aumentaram essa pressão. Doutor, eu torci meu tornozelo, comecei a tomar Voltaren, e aí comecei com dor na nuca. Pronto, entendi já a história dele. É um hipertenso leve, que nem sabia que era hipertenso, tomou anti-inflamatório, reteve sal e água, aumentou a pressão e ele teve dor de cabeça. Tá. Meu problema é a pressão alta causando a dor de cabeça. E a pressão alta foi agravada pelo uso do anti-inflamatório, ou da cortisona. Aí tem que ser estudo mesmo, tem que ir no médico para ele investigar. E tem que ter a história do sujeito. Tá. Doutor, minha mãe tinha pressão alta, meu pai tinha pressão alta, meu avô morreu de infarto, meu outro avô morreu de derrame, todo mundo tem pressão alta na família. E eu agora estou tendo uma dor na nuca todo dia, no final da tarde, você vai lá, mede a pressão 15. Provavelmente esse cara é um hipertenso familiar, quer dizer, vem da essência dele, por isso que alguns médicos falam hipertensão essencial, vem dele, é do paciente essa hipertensão. O cara tem uma hipertensão essencial e você está começando essa hipertensão.
Aí você vai fazer o planejamento terapêutico, não quer dizer que ele vai tomar remédio. Obrigado. Imagina. Aí você avisa para ele quanto deu e anota sem arredondar. Ou seja, é muito complicado medir a pressão direito. Por isso que medidas repetidas são a melhor situação, são a melhor indicação. E como é que eu trato essa hipertensão? Muito bom. Primeira coisa, hidratação. O paciente tem que estar bem hidratado para não estar vasoconstrito. Como é que eu sei se eu estou bem hidratado ou não? Eu fico de olho no meu xixi. Se o meu xixi está bem claro, ok. Bom, a não ser que eu esteja tomando algum remédio que deixe o meu xixi escuro. Né? Então, se eu tomo vitamina B em dose alta, se eu tomo remédio para bexiga, Piridium, Cepurim, né? Aí o meu xixi vai estar de outra cor. Mas se eu não tomo nenhum remédio desse, o meu xixi de manhã, quando eu acordo, pode estar um pouco mais amarelo, mas durante o dia ele tem que ficar bem clarinho, quase branco, certo? Se eu vou fazer xixi, ele está mais concentrado, meu organismo está sentindo falta de água, meu rim está economizando água e está concentrando minha urina. Eu tenho que aumentar minha hidratação. Segunda coisa, reduzir o sal, reduzir o sódio. Então, cuidado com refrigerante dietético, cuidado com enlatado, embutido, produto industrializado de uma maneira geral. Foi feita uma experiência uma vez com pacientes que comiam só uma cesta básica que eles recebiam em casa. E nessa cesta básica tinham uma dieta de alimentos todos in natura. Eram grãos, eram frutas secas, era salada, era legumes, era carne in natura. E esses pacientes tiveram normalização da pressão no índice muito alto. Só que é uma dieta que a adesão é muito difícil. E no Brasil mais difícil ainda, porque essas coisas são caras e não são do nosso hábito. Então serviu para mostrar o quanto a alimentação é importante, mas não dá para tratar só com esse tipo de dieta, certo? Repor potássio e magnésio. Lembra que a hipertensão é um estado de contração do vaso? É o vaso que contrai e faz com que a pressão seja mais alta? Para contrair e relaxar bem o vaso, você precisa ter os sais sanguíneos bons, principalmente magnésio, potássio e cálcio. Então esses dois exames têm que estar sempre bem controladinhos. Como que a gente come potássio? Banana, tomate, laranja e damasco são as coisas mais comuns do dia a dia da gente. Damasco é aquela frutinha seca laranja, né, azedinha. A falta de potássio da cãibra pode estar relacionada a isso? É parecido, é parecido. A cãibra não é uma contração do músculo esquelético, no caso, né? O potássio, ele também faz a falta de potássio faz uma contração da parede do vaso. O mecanismo é parecido. Tanto o potássio como o magnésio são importantes na despolarização da fibra. Quando um choque passa pelo músculo cardíaco, quando um choque passa pelo cérebro, quando um músculo se contrai porque o nervo mandou, o que acontece é saída de potássio e entrada de sódio na célula. Mas quando você toma remédio para tirar o líquido, né? Para urinar, diurético. Ele acontece de você ficar, às vezes, com menos potássio e tal. Quase todo diurético expolia potássio. Isso. Quase todos. Tem os que expoliam mais, os menos. Você tem que ficar controlando isso. O diurético faz duas coisas. Ele desidrata e ele reduz o potássio. Então, o diurético, a regra do diurético hoje é sempre dose muito baixa. E se puder não ser todo dia, melhor. Magnésio vai junto, viu? Potássio. Para repor, então, potássio, banana, tomate, laranja, damasco. Para repor magnésio... Cadê o magnésio? Não pus o magnésio aqui, esqueci. Para o magnésio são peixe, castanhas, nozes. Tem um tipo de laranja que chama lima da Pérsia, que é bem rica em magnésio. Em geral, o magnésio é amargo. O sulfato de magnésio era vendido na farmácia antigamente com o nome de sal amargo, que os idosos usavam, o pessoal muito antigo usava para fazer a limonada purgativa, né? Então, hoje as pessoas ainda têm hábito de dissolver sal amargo e tomar um cálice todo dia, porque repõe o magnésio e tem um efeito diurético, laxativo. Peixe, castanha, nozes e? Peixe, castanha, nozes, lima da Pérsia. Na farmácia está à venda cloreto de magnésio. Sal amargo. Recomendado. É o sal amargo. O recomendado é você, quando faz seus exames gerais, dosar. E quem tem isso baixo, toma. Quem toma diurético, aí repõe de rotina. O magnésio não é tão complicado, mas o potássio muito alto, ele é perigoso. Tem que tomar aqueles... repor mesmo com potássio. Então, mas o potássio muito alto também é perigoso. Então a gente não repõe de rotina. Dosa, viu que é o potássio, repõe.
Até porque tem muita causa para cãibra fora distúrbio salino. Problema circulatório, tem muito motivo para ter cãibra. O magnésio serve para quê? Que eu nunca consegui entender. Bom, o sal amargo, que a gente estava falando, que é o cloreto de magnésio, ele é um bom laxativo e ele estabiliza a membrana, a pele de volta da célula. Então você vai ter menos cãibra, menos arritmia, menos... Para isso que ele serve. Perda de peso. Se eu perco peso, minha pressão cai porque o meu organismo faz menos força, porque eu tenho menos pressão em cima dos meus vasos. Então emagrecer reduz bastante peso. Isso depois, com o advento da cirurgia bariátrica, se mostrou que é uma coisa dramática. Dramática. O sujeito tomava 4, 5 comprimidos por dia, a pressão não baixava, hoje ele toma meio diurético por dia e fica bem. Então, reduzir a pressão é um fator muito importante para reduzir o peso, é um fator muito importante para reduzir a pressão. Atividade física, pelo efeito vasodilatador, que eu já falei lá atrás. E, por fim, medicação. Lembra? Você mediu a pressão e deu um 15 lá, você ficou meio preocupado, então aí você toma mais líquido, reduz o sal, vai no teu médico, chega o potássio e o magnésio, se estiver baixo vai repor, perde um pouquinho de peso, um pouquinho de barriga, né? A fita métrica não está aqui à toa, a fita métrica aqui é muito importante. Veja, uma pessoa que pesa pouco é uma pessoa leve, não é uma pessoa magra. Pessoa magra é uma pessoa que tem menos gordura. 1 quilo de presunto gordo e 1 quilo de presunto magro pesam a mesma coisa. Mas o presunto gordo tem gordura. Então, o sujeito gordo é um sujeito que tem muita gordura. Como eu sei se eu tenho muita gordura ou não? Eu meço a minha cintura com a fita métrica. Homem até 90 centímetros, mulher até 80. Homens até 90, o senhor viu? 90. E mulheres até 80. Não é a cintura da calça. É a cintura do umbigo. Na altura do umbigo. Mas 90, doutor? Começa nos excessos laterais e vem para a protuberância ventral. 90. É. Mas esse é o mais difícil da gente perder. A senhora não ouviu o pior. Oriental é 5 centímetros a menos. Doutor, a atividade física, 2, 3 vezes por semana... O recomendado é que o sujeito faça 200 minutos por semana. Então, se ele fizer lá 1 hora, 1 hora e 10, 3 vezes por semana, 210, está dentro. E é importante que essa atividade não seja muito intensa. Veja, a intenção não é que o sujeito se torne um atleta competitivo, é que ele tenha saúde. Então não é para ele começar correndo maratona. Aliás, maratona não se recomenda para mais ninguém. Né? Hoje a gente, mesmo o paciente que quer correr, a recomendação que a gente faça é que ele faça 5, 10 quilômetros, não mais do que isso. E agora, quanto mais frequente a atividade física, melhor o resultado. Então é incomparável o sujeito que faz 5, 6 vezes por semana e o sujeito que faz 2, 3 vezes por semana. É incomparável. Pode ser musculação, natação, pode ser variado ou é uma atividade só? Esses 200 minutos é de exercício aeróbico. Natação, por exemplo... Quanto mais variado o exercício aeróbico, mais grupos musculares você trabalha. Então a musculatura que você usa para andar é uma, para correr é outra, para pedalar é outra, para nadar é outra. Então quanto mais variado, melhor. E vale qualquer coisa. Dança de salão, pular corda, cama elástica, futebol, basquete, vôlei, golfe, que o velhinho anda lá atrás da bolinha não sei quantos quilômetros, não é isso? Então, vale tudo. O que a gente mais fala é caminhada. Caminhada é de graça, você põe o tênis e vai para a rua, né? Então, o que a gente mais fala é caminhada. Mas pode ser natação, pode ser atividade esportiva. Agora, é lógico, se essa atividade vai ser competitiva e você tem mais do que 40 anos... Primeiro vai no cardiologista, checa a pressão, faz o teste de esteira, se o eletro for normal. Teste de esteira bom, aí vamos para a atividade competitiva. Não, o teste de esteira teve arritmia ou teve angina. Não, arruma o coração e aí vamos para a atividade competitiva, certo? Mas andar não precisa de nada. Andar é pôr o tênis e ir para a rua. Por que excesso de potássio não é recomendado? Se você tiver muito potássio, o coração para. E por isso que nos pacientes com insuficiência renal, essa é uma das principais coisas que se olha para ver se a diálise está adequada ou não. A retenção de potássio. O potássio, ele faz um estado de contração. Então, o potássio, ele é um íon perigoso. Dentro dos hospitais, é uma medicação de alto risco.
Ele fica trancado na gaveta junto com insulina, com outras drogas que são de risco, que você não pode errar a dose. Então, potássio, por isso que primeiro a gente dosa, depois a gente repõe. Fazer a reposição empírica, a gente vê muito isso na internet, né? Atenção, resolva o seu problema de calvície. Coma caqui todo dia, que com o caqui seu cabelo vai crescer. Mentira, né? Então a gente vê essas coisas recomendadas assim. Não, tem que tomar magnésio todo dia, tem que tomar potássio todo dia. Não é verdade. Cada organismo é diferente. Dosa, um exame fácil, exame de sangue, exame barato. O custo de um exame desse é R$3, R$4. Quer dizer, se você pagar o exame ainda é R$5, R$6. É uma coisa significante, né? E muito importante. E aí, por fim, medicação. A medicação, meu amigo, é uma discussão muito acalorada. Os americanos fizeram existem documentos que orientam os especialistas a tratar. Nos Estados Unidos é chamado de joint, aqui no Brasil é chamado de diretrizes, às vezes chamam de guidelines e assim vai. A diretriz americana, a última, tem 2 ou 3 anos, falou o seguinte: a primeira escolha para todo mundo é diurético. E todo mundo ficou com o pé atrás, porque isso não é verdade. Cientificamente não é verdade. Essa decisão foi uma decisão econômico-política. Eles têm um índice de obesidade muito alto, a hipertensão aumentou muito e diurético é o tratamento mais barato. Se eu tenho na população uma pressão média de 16, eu vou ter um índice 20, 30% maior de infarto e derrame. Se for 15, não vai estar normal. Mas eu vou reduzir 10, 15% de infarto e derrame e vou economizar um dinheirão em saúde pública. Os europeus e os brasileiros têm um guideline um pouquinho diferente. E isso são detalhes que realmente o médico é que vai saber. Uma dúvida que o paciente tem é em que médico ele vai. E agora? Onde é que eu vou? Descobri que eu estou com a pressão alta. Eu fui no clube, eu estou caminhando e descobri que minha pressão está alta. Onde é que eu vou? Eu vou no clínico geral, eu vou no cardiologista, eu vou no nefrologista, eu vou no cirurgião vascular, na nutricionista, no preparador físico, onde eu vou? Do ponto de vista de médico, logo no diagnóstico da hipertensão, a resposta é qualquer um. Se você já tem acompanhamento com um desses especialistas, acabou, está resolvido. Você vai no cara e ele vai te orientar. E aí, quando você descobre a hipertensão, você avalia o paciente clinicamente e laboratorialmente. E se eu descobrir que essa hipertensão fez mal para o seu coração, eu vou encaminhar você para o cardiologista que vai tratar a sua hipertensão dali para frente. Se eu descobrir que essa pressão alta fez mal para o rim, eu vou encaminhar você para o nefrologista, que vai te acompanhar indefinidamente. Se eu descobrir que a sua pressão alta não fez mal para nada, porque você acabou de descobrir e eu vou te tratar, pode ser o clínico geral. Então, a verdade é que médico tanto faz. Agora, nutricionista faz uma diferença brutal e preparador físico faz uma diferença brutal. Eu entendo que isso tem um custo e que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vá ao médico, passe com o médico, acerte a pressão, estou controlado, eu preciso aprender a comer. Porque eu preciso ter uma dieta com baixo índice de sódio, com um índice bom de potássio e magnésio, preciso perder peso, porque vai contribuir no meu tratamento, então aí eu preciso de uma nutricionista. Aprendi a comer, vou fazer exercício. Você sabe fazer exercício? Você fez educação física? Não. Fez exercício com um preparador físico alguma vez? Nunca. Então você precisa de alguém para te orientar. Mas olha, a gente tem opções em São Paulo. São Paulo é uma cidade, eu adoro São Paulo, fantástica, porque você tem muita opção a custo acessível. A gente tem 2 centros de referência do idoso em São Paulo que são gratuitos. Um na Zona Norte, dentro do Hospital do Mandaqui, gerenciado pelas irmãs do Colégio do Hospital Santa Catarina. E um na Zona Leste, que é do Estado, do Governo do Estado. Funcionam muito bem. Tem atividade física, avaliação médica, tudo gratuito para o idoso. A inscrição é difícil, obviamente, você imagina que tem fila, sim, mas a fila anda, né? Então, você tem toda a rede S, SESC, SESI, SENAI, né? E dentro das autogestões você tem programas para isso, né? Então, vocês particularmente estão numa situação muito cômoda, confortável. Só que tem que ir atrás, né? Isso dá trabalho. Na Leste é aquele hospital geriátrico que fica em São Miguel. Em São Miguel. Tá, porque a em gente São Miguel. fazer uma apresentação de dança sênior lá. Então é. É um CRI, Centro de Referência do Idoso. E o outro é dentro do Hospital do Mandaqui. Em São Paulo, por enquanto, tem só 2. Já era para ter uns 6, 7, mas tem só 2. Porque a população está ficando mais velha, né? A gente está vivendo mais. E agora a luta é outra, é a gente viver com qualidade, né?
você que a pessoa que é medicada e a pressão está controlada, você precisa de vez em quando medir a pressão para saber se está na hora de mudar a dosagem do remédio, precisa refazer os exames de quanto em quanto tempo? Essa questão é uma questão sempre muito individualizada. O que a gente pede aos pacientes é assim: se você não tem hipertensão, toda vez que você tiver contato com o serviço médico, dentista, ginecologista, urologista, pronto-socorro, posto de saúde, aonde for, peça para medir a pressão. Então, essa é a primeira coisa. É assim que o paciente diagnostica. Então, você não tem hipertensão, você vai medir a sua pressão 2, 3 vezes por ano, mas toda vez que você tiver contato com equipe médica, com serviço médico, peça para medir a pressão. Essa é a primeira coisa. O paciente que já é hipertenso e está controlado, tem de 2 tipos. Tem o que sente alguma coisa e o que não sente nada. O que sente alguma coisa, esse cara ficou mais fácil. Ele pode ir 2 ou 3 vezes ao ano medir a pressão e está muito bem, obrigado. Desde que ele não passe por nenhuma grande mudança na sua vida. Eu corro todo dia 1 hora de manhã, perdi 20 quilos, minha pressão baixou, meu médico cardiologista acertou lá a minha medicação e eu estou bem e quebrei a perna. Me proibiram de andar 6 meses, eu engordei 15 quilos. Minha pressão vai subir de novo, o remédio não vai dar certo. Não pode dar o mesmo remédio para um canário e para um leão. Não dá. Então, eu tenho que ir no meu médico e preciso ver isso. Eu quebrei minha perna, sabe o que me deram? Anti-inflamatório, aumenta a pressão. Eu tenho que ir no meu médico ver isso. Principalmente se eu sou um cara assintomático. Então, se eu sou um cara que tem a pressão alta, está controlada e sinto quando a pressão está alta, se a minha pressão subir, eu vou sentir, eu vou no meu médico. Se eu não sinto nada, 2 ou 3 visitas ao ano está muito bem, obrigado. Certo? Agora, se eu já tenho uma lesão causada pela hipertensão, pode ser que essa lesão exija que eu vá em intervalos mais curtos. Então, minha pressão está controlada, eu estou bem, eu não sinto nada, mas a minha creatinina, que mede a filtração do rim, meu médico me avisou que ela já está 15, 20% acima do que eu devia ter. Eu vou precisar de exames 3, 4 vezes por ano de creatinina para saber se o meu rim não está piorando. Então, aí eu vou precisar de visitas mais frequentes no meu médico. Mas em geral é isso. Cada 4 meses, 5 meses, resolve. Dessas frutas mais comuns, tem alguma fruta que contém magnésio? Nessas mais comuns? Pera, melancia, não tem? Que eu saiba, não. A melancia, inclusive, ela tem uma ação diurética. Ela tem bastante líquido, mas ela faz urinar bastante também. Só diurética. Então... Pera também não. Pera, não. Em geral, quem tem magnésio são aquelas coisas mais amargas. Dos legumes, jiló deve ter uma quantidade razoável. Peixe, todos têm bastante. As castanhas têm. As castanhas têm. A castanha, se for a castanha do Pará, ela também tem zinco, que para a memória é bom. Então, mata 2 coelhos com uma cajadada. Agora é assim também, hein? 2 por dia. O sujeito senta, põe o potinho na frente e vamos ver o fundo. Aí não dá, né? O médico mandou eu comer abacate, eu engordei. Quantos abacates você come por dia? 2. Não dá, né? Gente, creatina, você disse que serve para quê mesmo? A creatinina. Creatinina, isso. Creatina é um suplemento alimentar. Certo. Creatinina é um exame de sangue para ver se o rim funciona bem. É uma sujeira que está no sangue da gente que o rim elimina. Então, quando o rim não está bom, ela começa a acumular, começa a subir. Esse é o e-mail de contato lá do pessoal do marketing do hospital, marketing@samaritano.org.br. A gente tem o site do hospital, que tem portal com notícias, essas coisas todas. A gente tem o site da Associação dos Médicos, www.amhs.com.br. O do Samaritano é .org, apesar que .com faz o redirecionamento. Que tem link de médico, se precisar. Eu preciso de um nefrologista, onde eu vou? Sei lá. Aí você entra lá, tem o buscador, põe nefrologista, aparece todo mundo. Dá para selecionar por região da cidade, essas coisas. Esse é só seu? Não, esse é do hospital, do marketing@samaritano. Se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato com eles têm os contatos de todo mundo, meus inclusive. Então, se precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição. E acho que acabou. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde.